Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós vamos conversar sobre as substâncias simples e compostas. Vamos lá? Então, para começar, trago aí uma indagação para vocês. Vocês têm aí na imagem que a gente chama de átomos. Vamos pensar aí o que seria isso. Primeiro, você já parou para pensar aí do que as estrelas, o céu, a grama, as flores, as árvores, os animais e até mesmo os móveis de sua casa são feitos? Olhem aí para a palma da mão de vocês, do que ela é feita? E o que compõe ela e todas as partes do seu corpo? Já parou para pensar nisso alguma vez? Então acabou que eu acabei de dar a resposta para vocês a partir dessa imagem. Para quem nunca ouviu falar, nessa imagem nós temos aí a retratação de um átomo. Claro que aí a gente está numa versão ampliada, mas esse átomo basicamente é o que forma todas as coisas. Independente se for uma flor, independente se for um animal, independente se for você ou até mesmo um móvel da sua casa. Todas as coisas são matéria e todas as matérias vão ser feitas dessa estrutura bem pequenininha que a gente não vê, que vai acabar compondo aí tudo à nossa volta. E aí o que vale a gente trazer também de informação, né? Já que a gente vai tratar sobre substâncias simples e compostas. Primeiro, entender o que é essa matéria. Aí vocês estão vendo o esqueminha, matéria, de matéria eu tenho substâncias e misturas, de substâncias eu vou ter a divisão em simples e compostas, e de misturas eu vou ter a divisão em homogêneas e heterogêneas. Vamos entender com calma o que esse esquema está querendo trazer para vocês. Primeira coisa, quando eu falo de matéria, basicamente eu posso definir como tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, daquilo que tem uma extensão. Se você for parar para analisar o seu corpo ocupa um lugar no espaço, o copo de água que talvez você esteja segurando nesse momento ocupa um lugar no espaço, sua caneta, seu lápis, seu cachorro e assim vai. Tudo é matéria. E essa matéria, ela envolve substâncias. E essas substâncias que vão ser o nosso foco de hoje, que tem a divisão em substâncias simples e compostas. Vamos entender o que isso quer dizer. Primeiro, né, quando a gente ainda fala aí dessa matéria, temos aí uma definição muito importante também, que essa matéria, que é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, ela tem uma certa classificação em relação aos seus estados físicos. Ou seja, eu posso ter matéria aí no estado sólido, líquido e gasoso. Qual que vai ser a diferença entre os três estados físicos? Observe aí na imagem. No estado sólido, dá de perceber que as partículas elas estão mais unidas, porque elas estão fortemente ligadas. Já quando eu falo do estado líquido, percebam que tem uma leve separação, porque nesse caso elas já não estão tão unidas assim. E no estado gasoso, aí que elas estão separadas mesmo. Nesse caso, em alguns momentos elas nem se tocam, só quando elas estão extremamente agitadas, que pode acontecer de uma ou outra se encostarem. Então essa classificação aí, essa diferenciação é importante a gente saber também, tá? No estado sólido, as partículas estão bem unidas, no líquido eu tenho uma leve separação e no gasoso ela está bem agitada e por isso ela vai ter esse caráter de separação. E aqui, como eu já falei para vocês, né, a nossa definição de matéria. Matéria, tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, tudo aquilo que apresenta massa. E que vão ser encontrados aí nesses três estados físicos. Pode ser sólido, pode ser líquido, pode ser gasoso. Podendo algumas delas, às vezes, trocarem de um estado físico para o outro. Mas a gente não vai entrar nisso nesse momento. E aí, quando a gente tem essa definição, né, de que é matéria, a gente pode, enfim, entender um pouquinho mais sobre substâncias e misturas. Quando a gente observa também todos os materiais que são encontrados na natureza ou produzidos pelo ser humano, a gente pode dividir, de acordo com o que ele é formado, de acordo com seus constituintes, em substâncias ou misturas. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente começa trazendo aí a definição do que seriam substâncias. Substâncias nada mais são do que aqueles materiais com uma composição química constante e que possuem aí suas propriedades físicas bem definidas. Que propriedades físicas podem ser essas? Podem ser o ponto de fusão, ponto de ebulição ou até mesmo a densidade.
Nessas situações, a gente não vai ter uma variação em determinada temperatura e pressão, porque vai se manter constante. E aí, lembra que eu acabei de falar para vocês que às vezes eu posso ter a mudança de um estado físico para o outro? Pois bem, aí já aparece para vocês duas situações. A primeira delas vai ser a fusão. O que é a fusão? Fusão basicamente é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Já quando eu falo da ebulição, já vai ser a passagem do estado líquido para o gasoso. Então, no caso das substâncias, uma das propriedades que ela vai apresentar é que o ponto de fusão dela vai acontecer sempre a uma determinada temperatura, assim como o ponto de ebulição também sempre vai acontecer sobre uma determinada temperatura. E aí, quando a gente trata também sobre esse assunto, vamos entender aí melhor a definição, né, do que seriam, afinal, essas substâncias simples. A gente acabou de entender o que são substâncias, mas qual que é a diferença de uma substância simples para uma composta? Quando a gente fala de substâncias simples, são aquelas resultadas, né, são aquelas resultantes, são formadas por um ou mais átomos de um mesmo elemento químico. Ou seja, na situação de substâncias simples, eu não faço a mistura, não faço a manipulação de mais de um elemento químico. É somente um por vez. Não importa se eu tenha lá 30 átomos de um elemento químico ou se eu tenha 50. Desde que eu só tenha um elemento químico envolvido, será uma substância simples. Aí no caso da imagem eu tenho para vocês, ó, 2 átomos de hidrogênio, representado aí pelo H e as bolinhas azuis, e tenho 2 átomos de oxigênio, representado pelas bolinhas verdes. Então, por mais que eu tenha de um lado 2 hidrogênios e do outro eu tenha 2 oxigênios, percebam que eles estão separados, estão trabalhando de forma isolada. Então, nesse caso, só pode ser uma substância simples, porque eu estou olhando para um elemento químico por vez. E aí, no caso, a gente tem a representação do gás hidrogênio, né, esses 2 H junto, e tem a representação do gás oxigênio, que vão ser aí 2 átomos de oxigênios reunidos. Além disso, quando a gente fala dessas substâncias simples, o que vale a gente destacar? Que independente da organização sofrida, configurando átomos isolados ou não, não podemos esquecer que, sendo classificados como substâncias simples, sempre terão só átomos de um mesmo elemento. Aí tem para vocês mais alguns exemplos, ó, do gás oxigênio, do gás nitrogênio, do gás hidrogênio, do ozônio, do fósforo e do enxofre. O fósforo ali, ó, tem 4 átomos de fósforo, mas ainda assim eu só estou falando do elemento P, só estou falando de fósforo. O enxofre também tem uma quantidade maior, mas ainda assim eu só estou falando dele de forma isolada. E aqui um pouquinho agora da definição de substâncias compostas. Quando eu falo de substâncias compostas, percebam aí que agora na representação, as bolinhas não estão com a mesma coloração, também tem diferença de tamanho, que é para representar melhor para vocês. No caso das substâncias compostas, elas também são chamadas de compostos químicos. Nesse caso, são formados aí em reações químicas por átomos ou íons de diferentes elementos, ou seja, agora nessa situação, eu vou trabalhar com mais de um átomo ao mesmo tempo. E quando eu falo por mais de um átomo, por mais de um átomo em relação a elementos químicos. Por exemplo, tem a representação aí, para vocês na tela, do sal. O sal, ele é o cloreto de sódio. Ele é a mistura aí do cloro e do sódio. E aí vocês percebam aí que as bolinhas estão sobre colorações diferentes. Eu tenho a bolinha lilás e tenho a amarela, porque cada um está retratando aí um elemento químico diferente. E os dois juntos acabam resultando aí no sal de cozinha que a gente utiliza no nosso dia a dia. Além disso, ó, nas substâncias compostas, vale a gente trazer que o ponto-chave é que nós estaremos envolvendo elementos químicos diferentes. Um exemplo clássico de substância composta, como vocês podem ver na tela, são esses 2H e esse O. A gente lê H2O. Nesse caso, é a representação química da água, ou seja, para formar a substância que é a água, eu preciso do envolvimento de mais de um tipo de elemento químico, porque eu vou precisar do hidrogênio e do oxigênio. A diferença é só a proporção, porque eu vou precisar de 2 hidrogênios para cada um oxigênio. O outro que eu tenho aí para vocês já vai ser, né, o carbono e o oxigênio. Ou seja,
Quando eu junto 2 átomos de oxigênio com 1 de carbono, eu vou ter o CO2, que é o famoso gás carbônico. E aqui a gente tem mais algumas exemplificações de substâncias compostas. Eu vou ter o ácido clorídrico, por exemplo, vou ter o metano, vou ter o dióxido de carbono. E aí vale a gente trazer que as substâncias compostas, elas podem ser transformadas em substâncias mais simples. Quando é que isso vai acontecer? Quando essas substâncias sofrerem a ação do calor, a ação da eletricidade ou até mesmo outros agentes. Então, há a possibilidade da gente decompor, da gente quebrar essa substância composta. Basta que a gente coloque essa substância sobre uma determinada situação de estresse. E aqui, para a gente fechar nossa aula de hoje, nós temos uma questão a respeito de substâncias simples e compostas. Aí a gente tem, com relação às substâncias O2, H2, H2O, Pb, CO2, O3, CaO e S8, podemos afirmar que, nesse caso aí a gente tem a representação, tá, de oxigênio, tem hidrogênio, tem água, tem chumbo, tem gás carbônico, tem ozônio, tem o óxido de cálcio e tem o enxofre. Nesse caso aí, o que a gente pode afirmar em relação a essas representações? Letra A, todas são substâncias simples. Letra B, somente oxigênio, hidrogênio e ozônio são substâncias simples. Letra C, todas são substâncias compostas. Letra D, somente o gás carbônico, óxido de cálcio e enxofre são substâncias compostas. Ou letra E, as substâncias oxigênio, hidrogênio, chumbo, ozônio e enxofre são simples. E aí, qual dessas afirmativas é a mais viável em relação aos exemplos que foram mostrados? Nesse caso, a mais viável, a única resposta possível aí vai ser a letra E. Porque percebam que às vezes eu posso até ter o elemento sozinho, às vezes ele está acompanhado do número 3 e do número 8, mas ainda assim eu não estou fazendo a mistura de mais de um elemento químico. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!